CCD, o que tu viu de diferente que tenha te chamado e que tenha te feito apreciar mais no time do Grêmio hoje? Sem Quinteiros. Nós vimos um grande jogo de futebol, um jogo com estratégias diferentes. O Grêmio inicialmente criou uma postura de um jogo físico, levou vantagem. O Inter demorou para entender isso. O Grêmio sai na frente com méritos, em cima desse modelo que propôs, um jogo bem mais simples, um esquema bem mais simples. E o Roger, grande treinador que muda o Inter taticamente a partir do momento que entende que poderia, inclusive, sofrer outro gol. O Inter melhora no jogo, domina ali por 20, 25 minutos. Nós temos muitas coisas bonitas e boas para falar do Clássico Grenal, e eu só lamento que a gente mais uma vez tenha que ver o que viu aqui, como disse o Diori no final do jogo, um erro desse nível, desse porte, que mexe, vai ser o norte das entrevistas. Tenho certeza que o Grêmio vai reclamar muito, como começa a reclamar, e o baluarte da moral no futebol, o presidente do Internacional também, com certeza, vai falar sobre isso. Então eu tô feliz por ver mudanças no Grêmio, tô feliz por compartilhar um Grenal tão bom contra uma equipe tão forte como a equipe do Inter, e tô muito triste porque a gente não entende o futebol brasileiro, a gente não entende as escolhas, como o Vaguinha. O Vaguinha já sabia disso. O Vaguinha disse que esse juiz ia fazer o que fez aqui, não sabia para que lado ia fazer, fez contra o Grêmio. Então, a gente já sabia, infelizmente, porque quando tu bota um incompetente para fazer uma coisa que não sabe fazer, ele comete erros como o que cometeu o árbitro na partida. Bom, Vaguinha, o torcedor falava muito, e tu falavas também antes do jogo, sobre o Roger, né? E ele mexeu no time e o time melhorou muito no segundo tempo, hein, Vaguinha? Equilibrou muito mais o jogo, não estava funcionando, e eu estava cobrando do Roger uma alternativa, né? Uma solução, porque os pontas não foram bem, Vitinho e o Wesley. Até eu confesso pra vocês que eu não teria tirado o Wesley de campo, porque é um jogador que tu espera alguma coisa a qualquer momento. O fato é que o jogador que entrou pelo lado direito faz o cruzamento do pênalti. E o Gabriel Carvalho entrou muito bem no Clássico Grenal. Com vitórias pessoais, foi muito bem o Gabrielzinho Carvalho e complicou a vida do Grêmio. Eu discordo um pouco dos amigos em relação à força do Grêmio, que o Grêmio ganhou maior número de divididas. Eu vi o Inter pegando. Para mim, o que faltou pro Inter, especialmente em 45 minutos, foi qualidade. Por que faltou qualidade? Bom, porque o Grêmio teve uma marcação muito forte. Foi um time que, em comparação com os outros 3 clássicos grenais, mas aí em comparação ele, Grêmio, melhorou muito a questão da marcação e foi mais forte hoje. Mas não que o Inter tenha tirado o pé ou tenha perdido tantas divididas assim. Não foi por aí que o Inter sofreu o gol. O Inter sofreu o gol porque faltou qualidade de um sistema defensivo que é inseguro. Especialmente com o Rohel. A bola passa debaixo do pé dele no lance do gol do Grêmio, que é um gol contra do goleiro. Depois, no segundo tempo, de novo, assim, até o lance do escanteio, o jogo é praticamente igual ao primeiro tempo. E aí o Inter chega, o gol começa a controlar, fica muito mais tempo com a posse de bola. O James tenta outras mexidas ali que acho que não funcionam. E, pra mim, o resultado ele foi justo. Eu só gostaria de lembrar que o pênalti, ele tem que entrar, né? O pênalti, ele tem que entrar. O Antônio, ano passado, o Inter estava empatando com o Cruzeiro, com um jogador a menos em campo, e ele foi lá e pegou o pênalti. O goleiro do Inter é pegador de pênalti. Eu só gostaria de lembrar isso para não deixar passar batido. Chegou o recado de mãe avisando: semana que vem garante o presentão de Dia das Mães nas lojas Quero Quero. Vou abrir a votação aqui do craque do jogo, Rádio Gaúcha Calçados Pegada, entendendo que essa marcação mais forte do Grêmio escancara a insatisfação com o técnico anterior e simboliza, através de um jogador, a presença que o Grêmio volta a ter um lateral esquerdo de qualidade depois de dois anos e meio, talvez, né? Eu vou de Marlon, Maurício Saraiva, pela boa estreia que fez o lateral. Eu gosto do seu voto porque é um dos fatos novos que o Grêmio apresentou positivamente, afora a compactação, a organização, essa disposição que não se via até 3 dias atrás, porque o Grêmio corria errado, os jogadores não entendiam o técnico e vice-versa. E ainda não deixou o Vitinho e o
Wesley jogar. Ele acaba conseguindo fazer com muita capacidade, muita entrega, essa história de ser gremista e de querer vir para cá há tanto tempo. Ele hoje jogou a partida da vida dele, a Copa do Mundo da vida dele, com muito boa resposta. Eu vou no seu voto junto. Se eu não fosse no Marlon, eu iria em um jogador que é muito mais conhecido deste ano no Clássico, desde o ano passado, na verdade, no Inter, sobre quem errei uma avaliação técnica já revisada e reconheceria de novo hoje como melhor em campo, o padrão do Fernando, que mesmo quando o Inter não jogava bem no primeiro tempo, ele não era um dos que jogava mal, era daqueles que ainda tentava fazer o Inter restabelecer o seu padrão habitual. No segundo tempo, quando o Inter melhora, ele melhora junto, já não mais de volante e sim de terceiro zagueiro, seria meu voto caso fosse votar a favor de um jogador do Inter. Mas eu fico com o voto do narrador, acompanho o relator, vou de Marlon também. Zé Alberto, Eduardo Gabardo, voto de vocês. Bom, eu vou votar no Kiki Oliveira. Para mim ele é para mim a melhor individualidade do Clássico Grenal em termos de construção, e até por enquanto ele ganhou um gol, mas acho que esse gol não vai ficar para ele, porque a bola não ia em direção ao gol e se não bate no Antony não entra. Mas ele, se ganhar o gol também, ele merece para mim pela atuação que teve, pela individualidade que ele foi, o calor que ele deu, tanto que o Bernabé sai mais cedo por isso. Para mim ele é Bernabé não, o Bernabé sai por causa do Kiki Oliveira, de tão cansado que estava, craque Rádio Gaúcha, calçados pegada. Eu vou também de Cristian Oliveira, salientando, né, que ele estava voltando depois do problema que ele teve no dente, 2 partidas fora, ficou um tempo sem conseguir se alimentar, treinar direito. Para mim também o melhor em campo, Cristian Oliveira. CCD. Cristian Oliveira, tá pensando exatamente o que disseram o Zé Alberto e o Gabardo. Ele criou problema muito forte pro lado esquerdo do Inter, que por muitas vezes não quis subir, porque a todo momento ele batia lá e ia no fundo e brigava e lutava e ganhou praticamente todas as jogadas do Bernabé. Vaguinha. Thiago Volpi. Salvou o Grêmio no primeiro tempo, 2 defesas espetaculares. Ali o Inter poderia ter aberto o placar e ter segurado a vantagem. Para mim, o grande nome do jogo foi o Thiago Volpi. Diori. O meu voto vai ser pro Cristian Oliveira também, Debona. O Cristian Oliveira está eleito o craque do jogo, Rádio Gaúcha, calçados pegado. E o torcedor votou em quem, Bertoncello? Pelo aplicativo de GZH, Cristian Oliveira pelo lado gremista, 51% dos votos. E Alan Patrick pelo lado colorado, 20%. O Inter, Debona, chega a 8 clássicos sem perder. A última derrota em maio de 2023. 5 vitórias e 3 empates. E o Alan Patrick marcou seu 6º gol em Grenal. São 13 clássicos, 7 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. O homem Grenal, Alan Patrick, o craque da galera colorada. Diori Vasconcelos. Marlon é o meu voto para calçados. Perdão, pegado. Rodrigo. Teu voto é Marlon. Mas aí nós temos Zé Alberto. O homem tá votando com a gente, você estava esquecendo dele. Não esqueci. Enfim. Mas o Cristian Oliveira recebeu 4 votos, né? Belíssimo voto, vamos combinar, tá? Ele não, foi tão bem. Todos os votos foram bons, né? Ele foi tão bem, Debona, que ele obriga o Bernabé a sair, já quando o Kiki Oliveira já tinha saído, porque ele deu um cansaço tamanho no Bernabé no primeiro tempo, independentemente do gol, mas a sua atividade, sempre partindo para dentro do Bernabé, impedindo o Bernabé de apoiar como gosta, com a frequência que gosta. O Kiki Oliveira é um belo voto. Muito bem. Diori Vasconcelos, o Grêmio protesta em bastante do pênalti não marcado no final da partida no Aravena, Diori. Pois é, o pênalti aconteceu, o Aguirre fez uma alavanca, errou o bote na bola, derruba o jogador do Grêmio dentro da área. É uma jogada em velocidade, o Aravena está entrando na área, o contato que impede o avanço do Aravena já é dentro da área, por isso o pênalti deveria ter sido marcado e o cartão aplicado. Na imagem em tempo real, conforme eu falei na transmissão, Debona, é uma imagem que a gente não consegue perceber o ponto de contato e a infração. Parece uma disputa de jogo, mas aí quando vem as imagens, e elas foram oferecidas pelo VAR ao árbitro Braulio da Silva Machado, o Wagner Huey, que era o árbitro de vídeo, chamou o árbitro no monitor à beira do gramado, e o Braulio Machado viu algo diferente, que eu confesso não consigo compreender. Para mim um erro grave, um erro importante do Braulio Machado. O lance é claríssimo, eu até cheguei a falar que não tinha margem para debate o lance, e o Braulio Machado vai no monitor e resolve voltar para o campo e manter a decisão de campo. Me responde uma coisa, eu fiquei com uma dúvida, não do lance, até porque foi bem longe de mim, eu vou por que vocês falaram.
quantas imagens de replay a TV comercial, o canal de transmissão, ele deu de replay daquele lance? Quantos ângulos diferentes? Ah, pelo menos 3, Alberto. Aí é que tá, Diori. O ângulo que foi dado para o árbitro é o ângulo que a gente tem no telão aqui. E olha, foram dados 2 ângulos, o aberto e um fechado que não tem a aproximação. Mas pro VAR, Zé Alberto, quando o VAR oferece pro Braulio, ele mostra o ângulo eu acho que é a grua, né? É a câmera que tá atrás do gol. Sim, isso é que eu quero saber, porque Ele no oferece, placar, ele oferece no a câmera telão, lateral sim. e mais um. Não, é que no telão apareceu ângulos muito abertos, que eu achava que ali, por aqueles lá não dá, mas se ele teve o ângulo bem fechado, aí tá tranquilo. É que eu não tinha a imagem do VAR, da tela do VAR, e sim a imagem que tá no telão do estádio. Tem uma curiosidade, eu confesso para vocês que eu não tinha visto ainda, presente no estádio, as pessoas, o telão mostrando. Tem uma curiosidade no telão. Na hora do telão eu tô olhando para os jogadores do Grêmio e do Inter que estão praticamente lado a lado, e quando dá o primeiro lance no telão, os jogadores do Grêmio festejam, comemoram. E é incrível o posicionamento dos jogadores do Inter, porque nenhum jogador do Inter reclama. Essa imagem, se tiver na TV, é espetacular essa imagem. Porque os jogadores do Grêmio comemoram o lance, como quem diz assim, pô, tá na cara. E os jogadores do Inter, eles não têm nenhuma atitude. O Roger chega a baixar a cabeça e virar para trás. O lance foi muito claro, né? Muito claro. E isso para mim porque ninguém sabe mais do que os jogadores de futebol que estão ali dentro. E é incrível, porque se não fosse um lance tão claro, os jogadores do Inter reclamariam também. Reclamariam, iriam levantar os braços. Não. A atitude dos jogadores do Inter são de, deu azar. Deu azar. Eu acho que tinha uma esperança, talvez, do lance ter sido fora da área, que realmente é perto, né, Diori? É perto, mas foi dentro da área. Dentro da área. Mas ali, se tiver a imagem do Roger, vale a pena.